O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Não adianta só você ser um líder político para você ser considerado chefe de uma organização criminosa. Não tem os elementos aqui, e ele fala da quantidade absurda e avassaladora de provas que foram juntadas, provas, né? Conteúdos, na verdade, provas. Eles chamam de prova. Mas assim, que ele não teve tempo de ver. Ele fala e repisa isso, e ele ainda fala: se eu não conseguir ver tudo, se eu não conseguir ver a totalidade, se eu tive dificuldade para enxergar a totalidade do que vocês juntaram de documentos, a defesa nem se fala, porque a defesa foi completamente tratorada no curso do que eles estão chamando de processo, que não é processo, porque também isso daí não é nenhum julgamento, mas como que você enxerga essa parte? Ai, meu Deus, lá vou eu para polêmica de novo. Bom, eu quero começar pelo negócio pelo tema da incompetência do STF, que é algo que a gente vem dizendo isso há muito tempo, e mais esse ponto aí que o Fux levantou, que a manifestação pacífica, ela não deveria ser criminalizada, né? Aquilo que aconteceu em frente aos quartéis, a gente precisa lembrar, os advogados precisariam mostrar que os próprios militares fizeram cartinha autorizando aquela manifestação, disseram que aquilo era livre expressão. E aí o Fux fala sobre a incompetência do STF, e eu, como leiga, eu fico pensando, será que ele não percebeu que a dona Juscelene não tinha foro privilegiado? Eu tô pegando a Débora do Batom, o Clesão, sei lá, né, todos essas vítimas, porque são vítimas, reféns do 8 de janeiro, ele não percebeu que a dona Juscelene não tinha foro privilegiado. Só agora, quando veio o Bolsonaro à baila, com a Magnitsky pairando no ar, é que ele percebeu. Então, é uma contradição, né? E aí ele fala sobre a impossibilidade de haver a tentativa violenta, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ele fala, inclusive, que quando o Bolsonaro era presidente, ele não poderia ser acusado disso, porque como é que ele ia depor ele mesmo? Algo óbvio, que a gente também já vem dizendo há muito tempo, e que aqueles atos ali não configuram uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e depois ele, inclusive, cita que as pessoas não estavam armadas. De novo, ele percebeu isso só agora, né? Porque até então ele estava votando junto. O pessoal estava me corrigindo aqui no chat. Não foi ele que condenou, verdade, não foi ele que condenou, mas ele também não foi voto divergente até ter a grande polêmica da Débora do Batom. Tem a digital dele ali em diversas condenações, que eu espero, sinceramente, que ele reveja esse posicionamento dele, porque está muito contraditório. Agora eu vou jogar para o Enio. É o seguinte, depois que a gente ouviu tudo isso, concordo, de novo, concordo, está certo, mas como é que ele fala tudo isso, absolve o Bolsonaro e aí depois condena o Braga Neto e o Cid por tentativa de golpe? Eles tentaram dar o golpe, então, na visão do Fux, essa parte ficou confusa. Tá, tudo bem. O delator, o Mauro Cid, ele confessou. A gente viu, sob coação, não sou advogada do Cid, não estou aqui para defender ninguém, eu só estou aqui para descrever o que eu estou enxergando. Aí ele vai lá, fala tudo isso, lindo, maravilhoso, perfeito, concordo. E o Braga Neto foi condenado por quê então, Enio? Por favor, me explica essa contradição que eu não consegui entender. Olha, vou ser bem sincero, tá? Esse voto do Fux tem, acho que se não me engano, 10 horas, 10 ou 12 horas. Se não me engano, a parte escrita são mais de 400 páginas. De fato, fica confuso, né, ele ter votado pela absolvição do Bolsonaro e ter votado pela condenação do Braga Neto, né? Eu acho que o Cid não teria como ele votar pela absolvição, porque o próprio Cid meio que confessou, né? Então, ficaria, assim, bem incongruente se ele votasse pela absolvição do próprio Cid, que disse que ele participou e tal, dessas coisas. Então, a condenação do Cid eu já via como certa, né? Mas o que eu queria abordar com vocês é uma outra coisa. Assim, dentro desse processo, dentro desse voto do Fux, o que eu acho fundamental é a acusação, é a aceitação da preliminar, né, a preliminar de cerceamento de defesa. Marco, isso é muito importante, porque a gente, Marco, advogado, a gente já vinha batendo nisso há meses, Marco. Meses que a gente vinha falando, olha, os advogados não estão com acesso integral ao material produzido pela Polícia Federal,
está tendo alguma coisa, algum impedimento ali deles acessarem o processo. E os advogados do Bolsonaro, os advogados do Braga Neto, os advogados do Cid, do General Heleno, eles estavam com esse mesmo discurso. Eles falavam, não estamos conseguindo acessar a integralidade das provas, do material produzido. Marco, o presidente da OAB, as pessoas esquecem isso, mas o presidente da OAB, o Beto Simonetti, teve que bater na porta lá do Alexandre de Moraes e pedir, pelo amor de Deus, para os advogados poderem acessar a integralidade do material produzido. E aí, o que aconteceu? Agora, no julgamento, Marisa, o ministro Alexandre de Moraes disse que a defesa teve 4 meses para analisar a integralidade lá do material produzido. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes considera apenas as provas produzidas pela Polícia Federal que foram utilizadas pela PGR. O ministro Alexandre de Moraes não considera todo o material produzido pela PF. E é uma diferença enorme, enorme. Porque a integralidade das provas do material produzido pela Polícia Federal, eu estou aqui com o voto do Fux aberto, ele diz o seguinte, apenas, e posso ler aqui, Marco, rapidinho? Pode, claro. Apenas em 30 de abril de 2025, portanto, mais de um mês após o recebimento da denúncia e menos de 20 dias antes do início das oitivas das testemunhas, foi proferida a decisão deferindo o acesso à íntegra de mídias e de materiais apreendidos na fase investigativa. Contudo, tal decisão proferida em 30 de abril não apenas autorizou o acesso, mas sequer o efetivou, visto que tal providência dependia da Polícia Federal. E apenas em maio, isso aqui é muito importante, Marco, apenas em meados de maio, cerca de 5 dias antes do início das oitivas das testemunhas, a Polícia Federal enviou os links de acesso para as defesas de um SharePoint. Não obstante, os arquivos totalizassem cerca de 70 terabytes. As pastas e arquivos se encontravam sem qualquer nomenclatura adequada ou índice que permitisse uma efetiva pesquisa. Então, o ministro Fux demoliu o voto do ministro Alexandre de Moraes quando ele acatou essa preliminar de cerceamento de defesa. Gente, vocês não têm noção do que são 70 terabytes. Analisar isso em 5 dias é impossível. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.